Título: Apêndice A. Uma premonição onírica realizada. Agora inicia-se o texto. A senhora B, uma mulher respeitável que, além disso, possuía um senso crítico, contou-me, a propósito de outra coisa e sem nenhuma segunda intenção, que um dia, alguns anos atrás, havia sonhado encontrar o Dr. K, um amigo e antigo médico da família, na Kärntnerstraße, em frente à loja de Ries. Na manhã seguinte, ao caminhar pela mesma rua, encontrara de fato a pessoa em questão, exatamente no lugar com que havia sonhado. Basta isso para meu tema. Acrescento apenas que nenhum acontecimento subsequente comprovou a importância dessa miraculosa coincidência, que, portanto, não pôde ser explicada pelo que estaria reservado no futuro. A análise do sonho foi auxiliada por algumas perguntas que confirmaram o fato de não haver nenhuma prova de que ela tivesse lembrado do sonho na manhã seguinte à sua ocorrência, antes de seu passeio, travessão. Uma prova como haver anotado o sonho ou tê-lo contado a alguém antes que ele se realizasse. Ao contrário, ela foi obrigada a aceitar a seguinte explicação do que teria acontecido, que me parece mais plausível sem levantar qualquer objeção. Uma manhã ela ia andando pela Kärntnerstraße e encontrou seu antigo médico de família em frente à loja de Ries. Ao vê-lo, sentiu-se convencida de ter sonhado na noite anterior justamente com aquele encontro naquele mesmo lugar. De acordo com as regras que se aplicam à interpretação dos sintomas neuróticos, sua convicção deve ter sido justificada. Seu conteúdo, porém, requer uma reinterpretação. Eis um episódio do passado da senhora B, com o qual o Dr. K está relacionado. Quando ela era moça, casaram-na sem seu pleno consentimento com um homem idoso, mas abastado. Alguns anos depois ele perdeu sua fortuna, adoeceu com tuberculose e morreu. Durante muitos anos, a jovem senhora sustentou a si e ao marido enfermo, dando aulas de música. Entre seus amigos no infortúnio encontrava-se o médico da família, o Dr. K, que se dedicou a cuidar do marido dela e a ajudou a encontrar seus primeiros alunos. Outro amigo era um advogado, também um Dr. K, que pôs em ordem os negócios caóticos do comerciante arruinado, ao mesmo tempo em que cortejava a jovem e travessão. Pela primeira e última vez, travessão inflamava-lhe a paixão. Esse caso amoroso não lhe trouxe nenhuma felicidade real, porque os escrúpulos criados por sua educação e sua mentalidade interferiram em sua entrega completa quando era casada e depois quando ficou viúva. No mesmo contexto em que me contou o sonho, ela também me narrou uma ocorrência real daquele período infeliz de sua vida. Ocorrência esta que, em sua opinião, fora uma coincidência notável.
Ela estava em seu quarto, ajoelhada no chão, com a cabeça enterrada numa poltrona, soluçando com uma saudade apaixonada de seu amigo e benfeitor, o advogado, quando, naquele exato momento, a porta se abriu e ele entrou para visitá-la. Não vemos absolutamente nada de notável nessa coincidência, considerando a frequência com que ela pensava nele e a assiduidade com que ele provavelmente a visitava. Além disso, esses incidentes que parecem previamente combinados são encontrados em toda a história de amor. Não bastante é provável que essa coincidência tenha sido o verdadeiro conteúdo de seu sonho e a única base de sua convicção de que ele se havia realizado. Entre a cena em que seu desejo fora realizado e a época do sonho, mais de 25 anos haviam decorrido. Nesse meio tempo, a senhora B enviuvara de um segundo marido que a deixara com um filho e uma fortuna. O afeto da velha senhora estava ainda centralizado no Dr. K, que era agora o seu conselheiro e administrador de seus bens, e a quem ela via com frequência. Suponhamos que nos dias que antecederam o sonho ela tivesse esperado por uma visita dele, mas que esta não se houvesse realizado. Travessão. Ele já não era tão insistente quanto costumava ser. É bem possível, então, que uma noite ela tenha tido um sonho nostálgico que a levou de volta aos velhos tempos. Provavelmente sonhou com um encontro da época de seu caso amoroso, e a cadeia de seus pensamentos oníricos a reconduziu à ocasião em que, sem qualquer arranjo prévio, ele chegara no exato momento em que ela ansiava por sua vinda. É possível que tais sonhos lhe ocorressem agora com muita frequência. Seria parte do castigo tardio com que a mulher paga por sua crueldade juvenil. Mas esses sonhos, travessão, derivados de uma corrente de pensamento suprimida, repleta de lembranças de encontros nos quais, desde seu segundo casamento, ela já não gostava de pensar, travessão. Esses sonhos eram postos de lado ao despertar. E foi isso que aconteceu com o nosso sonho aparentemente profético. Em seguida, ela saiu e na Garnitznerstrassen, num lugar que em si era indiferente, encontrou seu velho médico da família, o Dr. K. Fazia muito tempo que não o via, a ele, que estava intimamente associado com as excitações daquele tempo feliz-infeliz. Também ele fora um benfeitor, e podemos conjecturar que fosse utilizado nos pensamentos dela, travessão, e talvez também em seus sonhos, travessão, como uma figura encobridora por trás da qual se ocultava a figura mais amada do outro Dr. K. Esse encontro reviveu então sua lembrança do sonho,
Ela deve ter pensado, abre aspas, sim, sonhei na noite passada com meu encontro com o Dr. K, fecha aspas. Mas essa lembrança teve de sofrer a distorção da qual o sonho só escapara por ter sido completamente esquecido. Ela inseriu o K indiferente, abre parênteses, que a fizera recordar o sonho, fecha parênteses, no lugar do K amado. O conteúdo do sonho, travessão, o encontro, travessão, transferiu-se para a crença de que ela havia sonhado precisamente com aquele lugar, porque o encontro consiste em duas pessoas chegarem ao mesmo lugar ao mesmo tempo. E se ela teve então a impressão de que o sonho se havia realizado, estava apenas dando livre curso dessa maneira à sua lembrança da cena em que, em sua infelicidade, ansiara pela vinda dele, e seu anseio fora prontamente realizado. Assim, a criação do sonho a posteriori, única coisa que torna possível sonhos proféticos, nada mais é do que uma forma de censura, graças à qual o sonho pode irromper na consciência. 10 de novembro de 1999.